Boa noite, pessoal. Deixa eu só colocar aqui o professor Luan, um minutinho. Grande Lucas, meu amigo, tudo bem? Você está nos escutando bem, hein? Opa, boa noite. Fala, meu amigo, tudo bem? Vou arrumar aqui. Vê aí. Você está me escutando bem? Tô te escutando. E você? Aqui tá tudo jóia também. Ah, não, beleza. Fechou então. Ó, o Lucas está com a gente aí já. Coisa Sim. boa. Andresa também. Andresa, que bom. Acho que a gente pode ir começando então, o pessoal vai chegando e aí a gente vai dando seguimento aqui. Tá certo. Bom, me apresentando, acho que quem não me conhece, a Andresa me conhece, o Lucas também, mas para quem não conhece, eu me chamo Luan, sou formado em filosofia, estudo direito. Atualmente eu trabalho no Instituto de Gestão Estratégica de Saúde e a gente vai discutir um pouquinho aí sobre os aspectos filosóficos da pandemia, né, Rudiardi? Com certeza. Uma alegria dividir esse espaço com você nessa noite. A gente falar de um assunto bastante importante, né, nesse período. Uma surpresa que chegou aqui no Brasil esse ano e a gente está aprendendo a lidar com ela. E eu acho que hoje quem está nos escutando vai perceber que a filosofia ela não é só uma matéria acadêmica, né? Mas ela nos possibilita perceber e ver como é que a gente pode conduzir a nossa vida livre de angústias, medos, né? Receios. Eu acho que a filosofia ela nos dá essa possibilidade de enfrentamento de forma mais racional. Então, acho que hoje a gente vai buscar fazer isso, né? Fazer uma demonstração disso através de alguns filósofos contemporâneos e modernos. E então é isso. É, vamos começar então falando um pouco da contextualização rapidamente. A gente percebe que esse vírus chegou no Brasil nesse ano de 2020, né? Apesar de ele ter tido a primeira incidência no ano passado em Wuhan, na China, mas ele veio de fato se materializar mesmo aqui no Brasil em fevereiro, né? Com um caso lá em São Paulo. E em março a gente teve uma notificação da OMS, né, uma recomendação. E de lá para cá a gente vem percebendo como a sociedade vem se comportando a respeito deste assunto, né? E eu conversava com o Luan esses dias e falei, cara, vamos ver, buscar entender como a filosofia pode nos ajudar nesse tempo e vamos falar, assim, vamos fazer uma live sobre isso. E o Luan, né, se sentiu motivado também. E eu acho que hoje a ideia é essa, né? É trazer como o nosso protagonismo, né? O que a gente pode fazer diante disso, tendo como luz alguns filósofos não tão distantes, né? De como a gente pode enfrentar isso, né? E eu estava pesquisando esses dias a respeito deste assunto, Luan, e eu vi que na Itália, alguns filósofos de lá, eu percebo que eles têm um pouco mais de sensibilidade a respeito da filosofia, né? Aqui no Brasil a gente é, tende a ver a filosofia mais como uma matéria acadêmica mesmo, né? Para passar no vestibular, para fazer o Enem e tudo mais. Mas eles fizeram um projeto lá chamado Prendendo com a Filosofia, que é mais ou menos isso que a gente está fazendo aqui. Tentar aprender com a filosofia para ver como a gente pode enfrentar não só a pandemia, mas tantas coisas que nos vêm acontecendo, né, nas nossas vidas. Sim, claro. Tipo, se você pega, por exemplo, alguns filósofos da Espanha que falam um pouquinho sobre a questão da circunstância, que se dedicaram à antropologia, você consegue tirar muita coisa interessante, muita coisa que nos dá resposta para alguns posicionamentos que nós precisamos ter hoje, né? Eu cito o Ortega y Gasset, por exemplo. Ortega y Gasset ele fala: eu sou eu e minha circunstância. Hoje nós estamos inseridos, né, dentro de uma circunstância que não, a princípio não nos é favorável, porque estamos numa situação onde a saúde está em risco, mas ao mesmo tempo é uma situação que a gente pode tirar algum proveito, né? A gente pode tirar, de certo modo, um bem, né?
sei lá, às vezes esse período de quarentena, esse período de isolamento que está sendo ruim para uma pessoa, que está sendo ruim para uma empresa, pode muitas vezes salvar uma família que estava se distanciando, né? Então, é aproveitar a circunstância, aproveitar o tempo como ele lhe é oferecido. Né? Se não tem muito o que se fazer, é aquele ditado, o que não tem remédio, remediado está. Sim. Né? Então, se não tem muito o que se fazer, vamos aproveitar o pouco que se tem. Né? Manter boas relações em casa, tentar se destacar, tentar se aprimorar aí na vida laboral, dar um novo significado para o trabalho. Talvez a gente volte nesse ponto aí mais para frente, é um ponto que eu gostaria de tocar hoje, né? Uhum. De como a gente tem visto o trabalho, de como o nosso século, o nosso tempo tem olhado para a questão do trabalho e tem enfrentado ela, e como a pandemia veio por tudo isso de cabeça para baixo. Né? Porque a pandemia de fato fez isso. O Covid-19 ele veio para ensinar ao sujeito a lidar com aquela situação dentro de casa. Eu tenho uma amiga psicóloga que ela fala muito, né? Ela fala que esse período de pandemia está sendo um teste para os casais. Ela é psicóloga de casal, né? Ela está sendo um teste para os casais, porque com a saída da mulher de dentro de casa para ir trabalhar e tudo mais, você não tem... você tem aquele encontro do casal, mas você tem aquele encontro por poucas horas, né? Então, hoje o casal ele se vê forçado a se manter dentro de casa, e não é o meu caso com a Cintia, acredito que não seja o seu com a Nara, mas muitos casais estão vivendo 24 horas seguidas. Então, é um exercício que precisa ser bem elaborado, né? É um exercício que precisa ser praticado. E ela falava muito, né? Muitos casais vão se aproximar de uma forma absurda, né? E muitos casais vão se distanciar da mesma forma. Então, é aquilo que eu falava mais cedo. Tudo depende das circunstâncias. Tudo depende de como as pessoas aproveitam a circunstância que se coloca. Aqueles casais que tiverem uma disponibilidade maior, que se disporem mais, muito provavelmente vão se aproveitar, vão tomar esse tempo de quarentena, esse tempo de isolamento aí para falar de coisas que nunca tiveram a oportunidade de falar, se aproximar de modos que nunca tiveram a possibilidade, esse tipo de aproximação. Outros não, outros simplesmente vão lidar com o conflito de uma forma inesperada e aquilo simplesmente vai por água abaixo. Você, como advogado, sabe muito bem que as ações de família elas estão aumentando, assim como as trabalhistas, né? As ações de divórcio, a gente ouve, pelo menos eu ouço muito no trabalho, como é que eu me divorcio do meu marido? Eu já não aguento mais ele, né? Então, assim, isso é uma consequência, e eu diria negativa, desse período de quarentena. Mas, como eu dizia, tudo depende da circunstância. Com certeza. E é interessante, Luan, porque os filósofos, né, eles reagiam diante de situações parecidas com as nossas, né? Diante de um contexto de guerra, diante de um não conformismo com uma situação. Isso me faz lembrar um pouco de uma corrente chamada existencialismo, né? Que é uma reflexão a respeito da nossa vida mesmo. Esses dias eu estava próximo aqui de casa, andando com um cachorro, né, de máscara, né? Seguindo as recomendações da OMS. E aí eu encontrei um rapaz lá de Alto Paraíso, né? Nós estivemos juntos lá em Alto Paraíso e ele falava um pouco da realidade dele lá em Alto Paraíso. Mas ele falava assim, cara, eu morei em Brasília há muito tempo. E eu percebi, ele morava no Sudoeste, ele falava assim, a gente percebia que as pessoas não se falavam, assim, há uma certa... algumas pessoas falam aí de Brasília, né? As pessoas são um pouco fechadas e tudo mais. E eu tenho percebido que quando eu saio aqui para passear com o cachorro e tudo mais, as pessoas, né, balançam a cabeça para cumprimentar. Então, isso que você falava da circunstância, eu acho que a gente está conseguindo elaborar, talvez tentar elaborar um pouco mais o que a gente está vivenciando e refletir um pouco mais sobre as nossas vidas, né? O sentido da vida. E daqui a pouco a gente vai falar de Viktor Frankl, que você tem um pouco mais de expertise no que ele disse, mas que ele fala desse sentido da vida. E eu acho que esse momento, apesar de ter um cunho negativo, né, de saúde pública, de vulnerabilidade que a gente se encontra, a gente percebe que a população ela tem tido um pouco essa sensibilidade para perceber o outro,
para perceber o limite do outro e para perceber o seu próprio limite. E eu acho que a filosofia ela nos ajuda nesse sentido, né? A sair um pouco dessa inconformidade, desse incômodo, para poder perceber como eu posso me relacionar com o outro, né? Isso parece ser um pouco psicológico, né? Psicologia, mas tem um link, né? Da filosofia com algumas coisas que os filósofos falavam. E o estoicismo, ele fala um pouco disso, né? De lidar com tranquilidade aquela determinada situação e seguir em frente, né? De uma forma que nós, né, enquanto seres humanos, consigamos domar a situação e, na situação, domar o nosso ser, né? E isso é fantástico, assim, quando a gente consegue fazer essa leitura e nos impor diante da situação, eu acho que a gente consegue deixar um pouco mais leve, como você falava, de um relacionamento a dois, né? Num contexto normal, a gente sai para trabalhar, chega, e às vezes a gente tem algumas convivências, assim, algumas convivências mais curtas, e eu acho que esse período tem nos proposto, né, um pouco mais de intensidade. E você vai falar um pouquinho de Viktor Frankl, eu acho que vai contribuir muito para essa live, porque ele fala do sentido da vida, né? E eu acredito que nesse período a gente tem se perguntado um pouco sobre o sentido da vida. Eu mesmo, no início, assim, mais em casa, eu falava, nossa, já estou um pouco angustiado, quero fazer alguma coisa. E o momento em si, ele nos faz perceber isso, né? Viktor Frankl, ele, no período de guerra, eu vou mais ou menos falar, dar uma introdução dele, e aí você continua. Mas ele, no período de guerra, ele percebia que os amigos dele ali, estavam morrendo internamente diante da situação de conflito ali, de guerra, né? E que interessante perceber esse contexto e conseguir elaborar para seguir em frente, né? E eu acho que esse período a gente pode aprender disso com a filosofia, né? Diante desses filósofos que, de fato, se doaram um pouco para poder transparecer essa racionalização humana, né? Sim, sim, isso é muito interessante. Se você pega, por exemplo, a própria... Já deu uma introduzida aí na questão do Viktor Frankl. Para quem não conhece, o Viktor ele é um psicólogo da Escola de Viena, né? E ele é o fundador fundou a logoterapia numa situação, ou num ambiente um pouquinho diferenciado. Enquanto que muitas das outras escolas da psicologia foram fundadas em academias, em situações mais amenas, o Viktor ele fundou a logoterapia e ele embasou a própria terapia em uma situação de guerra, né? Viktor ele foi prisioneiro de guerra, ele era judeu e por isso ele foi levado a um campo de concentração e ele, na qualidade de psicólogo, ele se sentiu obrigado a cuidar da saúde mental daquelas pessoas, né? Então, ele ainda na qualidade de prisioneiro, ele aconselhava muitos dos prisioneiros, muitos daqueles que estavam sujeitos à própria questão do Holocausto, né? Então, Sim. é muito interessante porque a própria psicologia dele parte da fundamentação de um sentido para a própria vida, né? Você precisa encontrar um sentido que lhe é interno, um sentido que já está dentro de você. Bom, é preciso descobrir, né? Sim. Para superar e para vivenciar aquela circunstância negativa, mas sem desconsiderar a própria circunstância, porque Viktor Frankl, em momento nenhum, ele desconsidera a realidade, né? Viktor Frankl, em momento nenhum, ele chega para o judeu e fala, não, você não está, ou pelo menos é o que a gente percebe nos livros, né? Ele não vira para o judeu ou para aquele que está no campo de concentração, porque a gente sabe que não foram só os judeus, mas ele, em momento nenhum, vira e fala, olha, você não está num campo de concentração, ou você não está sujeito ao sofrimento. É a situação básica, claro, não no mesmo nível, né? Mas é basicamente a mesma situação que nós nos encontramos. Nós nos encontramos em uma pandemia, nós nos encontramos em um momento onde talvez a saúde pública não dê conta, ou até mesmo a particular, não dê conta de atender aqueles clientes ou aqueles pacientes que precisariam ser atendidos, né? Eu digo isso porque eu trabalho numa unidade de pronto atendimento e a coisa já está ficando absurda, né? A gente já está recebemos leitos de UTI e tudo mais, já está começando
a ficar um pouquinho esquisito o cenário, né? Então a gente está diante de uma situação em que nós não temos muito o que fazer, mas nós podemos, enquanto pessoas, encontrar um sentido, encontrar uma força para vencer isso tudo. Parece um papo de autoajuda, mas na verdade não é. Né? É uma necessidade que o homem tem de encontrar força e segurança para o dia a dia. Né? A gente também não pode, diante da circunstância, simplesmente curvar a cabeça a ela. E Victor Frankl, ele falava muito disso. Ele falava, olha, pode ser que morramos? Pode. Mas pode ser que amanhã isso tudo passe. E se amanhã isso tudo passar, eu preciso ser uma pessoa melhor do que eu fui ontem. Né? Sim. E a gente consegue perceber isso em alguns momentos da filosofia. Em alguns momentos da filosofia grega, ali, quando se fala muito de virtude, se fala muito da busca do homem virtuoso, da busca daquele homem que, mais do que é dado à vida ativa, é um homem que busca refletir sobre si, que busca refletir sobre a própria virtude, que em um certo momento vai acabar encarnando a figura do filósofo, né? A gente vai perceber que esse homem, ele na filosofia grega, ele vai se encarnar na figura do filósofo. A gente tem até aquele jargão, né? Conhece-te a ti mesmo. Então, é muito interessante pensar dessa forma. Na filosofia cristã, né, ali na Idade Média, a gente tem muito disso, da busca da virtude, da busca do homem que, mesmo diante do mal, e a gente pode até falar um pouquinho sobre a questão do mal, mas mesmo diante do mal, ele tenta superar e ele tenta encontrar coisas boas, né? Tanto que você na própria Idade Média, depois você vai ver isso na Idade Contemporânea, você vê uma escritura da figura de Jó, né? Que é o homem que, abandonado por todos, não se rendeu, né? Jung vai falar de Jó, você vai ter Kierkegaard que vai falar de Jó, você vai ter o próprio Freud que vai trazer algumas coisas acerca dele, você vai ter uma escritora que eu acredito que você tenha lido a obra, a gente estudou juntos essa obra, que a Anne Newman, ela começa a obra falando a reflexão dela sobre o mal, falando sobre Jó, né, do homem que foi abandonado por todos, inclusive por Deus, né? Sim. Então é muito interessante você trazer de volta, trazer à tona, colocar naquilo que o Olavo de Carvalho vai chamar de assembleia de vozes, pessoas fortes, pessoas que, diante de situações como a do Holocausto, diante de situações talvez aí como outras pandemias, como outros surtos de doença que houveram aí durante a história, se colocaram como pessoas fortes, como pessoas virtuosas, como pessoas que estavam ali para dar a cara a tapa, para servir, para ajudar a família, para ajudar os amigos, para ser aquele ponto de fortaleza numa sociedade que está pirando, está enlouquecendo. Aqueles que não estão, de certo modo, sujeitos ao Covid, estão sujeitos a diversos outros fatores, principalmente psicológicos, durante esse período de pandemia. Então, seja porque talvez colocava toda a motivação da vida no trabalho, seja porque não consegue conviver num ambiente familiar restrito, seja porque era uma pessoa que precisa sair, e esse momento de isolamento social, esse momento de quase de lockdown, tem gerado um certo desconforto. Então, assim, colocar na nossa assembleia de vozes, colocar diante daqueles que conduzem a nossa biografia, pessoas fortes, pessoas que sejam exemplares, pessoas que se destaquem, que se destacaram na história da humanidade. E eu, particularmente, percebo muito disso em muitos filósofos, né? E em muitas outras figuras aí que a gente pode trazer para a gente. E falando um pouquinho a respeito do trabalho, eu disse para você que eu gostaria de comentar, talvez seja interessante para nós também começar a repensar a forma como nós olhamos para o trabalho. Né? Hannah Arendt, ela costuma, quando ela vai falar da condição humana, a dividir a pessoa em dois momentos, né? Um momento de vida ativa e um momento de vida contemplativa. E ela falava, por exemplo, que os gregos, eles tinham muito claro
que a vida ativa ela precisava existir, que era a vida política, que era a vida do homem social, daquele que se envolvia com as questões políticas, que se envolvia com assuntos relacionados à polis e tudo mais, Uhum. mas a vida contemplativa também existia. Né? Tanto que o homem virtuoso, como eu falava, para o grego, era aquele que também pensava, era o filósofo, encarnava também a figura do filósofo. Né? A gente vai conseguir perceber isso aí nas obras de Aristóteles, por exemplo, Sim. e até nas obras de Platão. Na Idade Média, a gente tem se é colocado em evidência a questão do homem que contempla. Então, ali com o apogeu da Igreja Católica, a gente tem muito, e a gente escuta muito sobre o homem contemplativo, daquele homem que foge, eu não diria fugir, mas que muda o seu olhar para uma realidade que ultrapassa a física, né? Uhum. Que é quase metafísica, que já entra no campo até mesmo da religião. A gente percebe na Idade Média uma mistura da filosofia com a religião. Não que uma vá depender da outra ou que uma vá ser absorvida pela outra. Acho que você me conhece, você sabe que eu gosto muito do conteúdo que foi formado na Idade Média, Sim. gosto do que formaram Inclusive, na Idade Média. Né? sim, inclusive tem até um documento, né, que fala fé e razão e tenta demonstrar isso, né? A autonomia das duas, né? O equilíbrio das duas, né? Então é interessante isso que você fala, de fato, porque são caminhos distintos, mas que de alguma forma se linkam, né? E, e é interessante isso que você está dizendo, né? De fato, se a gente pudesse, quando você começa a falar de Susan Neyman e tudo mais, de Hannah Arendt, na verdade, a gente já começa a conseguir responder como a filosofia pode nos ajudar, que é racionalizando, né? Racionalizando o contexto atual em que nós vivemos, né? Sim, e voltando à questão da vida ativa e da vida contemplativa. A partir da Idade Moderna, a gente perde o conceito de vida contemplativa. Então, o homem ele para de olhar para aquilo que lhe é exterior, para aquilo que lhe ultrapassa, né? E eu não Uhum, estou falando aqui só da religião, eu estou falando até mesmo do outro homem. Porque eu sou uma pessoa e você é outra completamente diferente, né? uhum, Somos mundos absolutamente diferentes. A partir da Idade Moderna, pelo menos o que eu consigo perceber é que o homem ele passa a olhar muito para si, muito para se dobra ao fenômeno social em alguns momentos, beleza. Mas é uhum, aquele fenômeno social marcado pelo egoísmo, marcado pela dominância, marcada pela como é que eu posso dizer? Pela, pela regra, né? O homem ele precisa se comportar dessa forma, porque se ele não se uhum, comportar dessa forma, ele me fere, né? A gente tem até mesmo a produção das normas do direito positivo uhum. caminham claramente nesse viés, né? Do que o outro não pode fazer contra mim, do que o outro não pode, de como o outro vai me ferir. Vai ferir o meu patrimônio, vai ferir minha vida, vai ferir a minha honra, vai ferir, enfim, né? Sim. Então, a partir da idade moderna, a gente tem um caminhar para uma vida ativa bem acentuada. E nesses últimos anos, se você for pegar aí nos contextos trabalhistas, nos contextos até mesmo das clínicas de psicologia, eu estou entrando numa área que não é minha, mas eu acabo conversando muito Sim, com sim. o pessoal lá no trabalho, com outros psicólogos. Então, se você vai para essa vertente, você vai ver muita gente adoecida porque porque vê a vida de uma forma extremamente ativa, não consegue parar, não consegue relaxar. Você tem fenômenos aí como a burnout, você tem estafas, Uhum. você tem fenômenos de depressão muito grandes e muito acentuados pela vida laboral, né? E por uma vida laboral mal encaminhada. As pessoas elas pararam, isso eu tiro muito da obra de Hannah Arendt, as pessoas elas pararam de olhar para o trabalho como uma coisa necessária para a sua subsistência e passaram a olhar para o trabalho como uma coisa necessária à acumulação. Né? Então, Uhum. eu preciso trabalhar 40, 60, 80 horas semanais, porque se eu trabalhar 80 horas semanais, eu vou conseguir tirar 18 mil por mês. Né? Não que seja ruim tirar os seus 18 mil por mês, mas ela vende a sua saúde, ela vende uma situação familiar, ela vende
a possibilidade que ela tem de se doar ao próximo, de fazer pela humanidade, e passa a fazer tão somente pela produção de capital. Uhum. Né? E um capital que muitas vezes ela acaba não usufruindo. Né? Tive uma anulação, né? Uma anulação no contexto, né? Isso, do ser humano. Né? Entenda, aqui eu não estou falando que trabalhar e ganhar dinheiro seja ruim. Uhum. Né? Mas eu acredito que até pelo próprio conceito de virtude, né? Trabalhar e ganhar dinheiro na medida é muito interessante, é muito melhor. Né? A pessoa ela precisa, em certo momento, aprender a equilibrar o que é vida ativa, como Hannah Arendt fala, com o que é vida contemplativa. E Viktor Frankl, ele toca nesse ponto. Né? Ele fala, por exemplo, que o homem ele possui 3 dimensões. Ele possui uma dimensão corporal, né? Então é necessário aquele cuidado com o corpo, é necessário... E o corpo engloba tudo, né? Tudo aquilo que lhe é externo. Então, corpo, patrimônio, e os acidentes que lhe seguem, né? Questão de forma, questão de hábito, enfim. Uhum. Tudo aquilo que nós temos, eles acabam incorporando ao nosso corpo, digamos assim, né? Ao nosso externo, ao que o físico se mostra. Então, ter um cuidado com o corpo é essencial. Né? A pessoa ela precisa, em certa medida, ter força, ela precisa ser uma pessoa que se impõe, e se impõe até mesmo corporalmente. Né? Viktor Frankl ele também fala muito do psique, né? Do que a gente chama de alma. Né? Então, aquele cuidado com a mente, aquele cuidado com a vida, com a vida acadêmica, aquele cuidado em absorver cultura, aquele cuidado em ver e ouvir coisas boas, em produzir conhecimento, é muito interessante. E isso já está um pouquinho dentro da vida contemplativa. Vai partir da vida ativa? Vai, mas já está dentro da vida contemplativa. E Viktor Frankl ele ainda coloca um terceiro ponto, que é o cuidado noético, né? O cuidado com o que a gente poderia aí fazer uma comparação com o espírito, né? E nesse momento, o você olhar para uma dimensão transcendente é muito interessante. É muito sadia, inclusive. Né? Sem falar aqui de uma religião específica, mas olhar para algo que lhe faça transcender. Né? E não transcender necessariamente por um divino. Quando a gente vai olhar aí nas questões da filosofia da religião, a gente vê que um homem pode transcender, inclusive, para o outro, né? Ser para o outro. Então, eu não preciso ser necessariamente para Deus. Eu sei que entre as pessoas que estão no público, muito provavelmente algum não vai acreditar. Mas transcender para o outro é necessário. Sair de si e ser para o outro é essencial. E no momento que nós vivemos, sair de si e ser para o outro é mais do que necessário. Né? Tá todo mundo esgotado, tá todo mundo cansado. Então, acho que vale a pena esse tipo de reflexão. E é assim, é uma fisioterapia fazer isso, né? Dividir a nossa vida em setores, eu vou dizer assim, né? Então, nós temos a vida acadêmica, a vida espiritual, a vida humana, vou dizer assim, para a gente trabalhar questões humanas. E eu acho que quando a gente faz essa divisão, assim como vários filósofos falaram sobre ética, sobre alma, sobre várias coisas, eu acho que quando a gente consegue fazer essa leitura do nosso ser e consegue dividir isso, eu acho que a gente começa a tentar equilibrar mais tudo aquilo que compõe o nosso ser, né? E eu acho que nesse período de pandemia, eu acho que a gente tem um pouco mais de tempo para poder refletir sobre isso, né? Então, acho que foi muito interessante a gente falar sobre esse assunto hoje, porque talvez se ainda não despertou em alguém que nos escuta agora ou que vai ver depois, né? Essa live vai ser salva e vai ser postada. Eu acho que perceber e refletir sobre isso, né? Aproveito para dizer que esse espaço é nosso, tem algumas pessoas conosco aí, se quiser fazer um comentário, se tiver alguma dúvida, a gente está aqui para poder bater esse papo agradável e tentar entender de fato, né, como a filosofia ela nos ajuda e perceber, tirar um pouco esse preconceito que ela é só uma matéria acadêmica, né, mas que de fato ela
pode ajudar muito na nossa humanidade e pode nos dar um olhar transcendente, como você acabou de dizer, né? Porque ela, de fato, ela não joga para o outro, ela não joga pro mundo, né? E aí é interessante até pensar em Platão, né? No mito da caverna, né? Nessa construção que um homem faz, né? E que esse passo que ele faz gera ansiedade, gera medo, porque é um desconhecido, né? É algo desconhecido. E eu acho que nesse período, já temos aí alguns meses, né, de pandemia, eu acho que a gente consegue perceber isso, né? Alguns estão lidando com mais tranquilidade porque conseguiram fazer esse processo, outros com mais dificuldade. E eu acho que a gente tem que ter algo que nos auxilie, que nos dê uma luz, né? E eu acho que para aqueles que são mais que não são tão religiosos, mas que são mais céticos, racionais, não dizendo que o religioso não é racional, né? Mas eu acho que ele pode beber um pouco dessa fonte que é a filosofia, de alguns filósofos, que tem vários aí, a gente pode pegar várias correntes e a gente pode se alimentar disso para melhorar a nossa humanidade, nossa convivência com o outro. E eu acho que é isso, né? Eu acho que tem muito a contribuir e eu acredito que é muito bacana isso. Esse diálogo é muito bacana. Sim, sim. Assim, o Humberto lá em cima, ele falava, né, que a realidade ela se impõe em situações como essa, né, em Uhum. situações onde nós somos confrontados. E eu não sei se você lembra, mas durante o estudo da filosofia que nós fizemos, nós ouvíamos muito isso, né, de que a crise ela é necessária. A crise ela é um momento onde você abre os olhos. Claro que nós precisamos ser bem pés no chão, ter os dois pés afincados bem no chão para poder falar em um momento de crise, Uhum. mas ou para agir em um momento de crise. Mas a crise ela é extremamente necessária porque ela faz a pessoa voltar para dentro de si e perceber-se, né? Perceber as suas limitações, perceber até Uhum. onde ela vai, perceber o que ela precisa melhorar, perceber onde ela precisa crescer, né? E isso é muito interessante, né? Isso por mais que a situação não seja tão boa, mas é interessante, é uma reflexão interessante para ser levada em conta nesse momento de pandemia, né? O homem, Com certeza. o sujeito, ele precisa, vendo que ele é impotente diante de um serzinho miúdo que ninguém vê, né? Perceber Sim, que ele sim. é impotente diante de muita coisa, né? E sobretudo que a questão de que a vida é passageira. Então eu acho que se eu fosse deixar uma reflexão aí para ser conduzida pelo resto dos dias aí da semana pelos colegas, eu diria Uhum. que essas duas, né? Pensar na pequenez da vida humana, né? O homem ele não é dono do planeta, ele não é dono do Uhum. outro homem, né? Cada um é dotado de liberdade, cada um é dotado de possibilidade, cada um faz a própria história, cada um conduz a própria vida e, sobretudo, essa vida termina, né? Então ela precisa ser bem vivida. Essa vida ela tem ponto final. Então, o próprio Julian Marias e Ortega Uhum. Gasset, que eu já citava no começo da live, eles falam muito disso, eles falam de um ponto final para a vida. E a gente tem percebido isso com muita frequência nesses últimos meses. Tem muita gente falecendo, tem muita gente morrendo. Então, assim, Uhum. pode ser que seja eu? Pode ser que seja algum conhecido? Pode. Mas, sobretudo, a vida tem ponto final e ela precisa ser bem vivida, ela precisa ser vivida em sua plenitude, né? O ser, o sujeito, ele precisa aprender a tomar as rédeas da própria vida e ele mesmo ser responsável pelas suas escolhas até o fim, né? Até o momento do ponto final. Então, Com eu acho que certeza. é uma situação onde a gente precisa pensar e meditar bastante, né? No momento, como é que eu tenho vivido a minha vida? Será se eu morrer hoje, seja de Covid, seja de qualquer outra doença que ainda existe, né? Dengue ainda existe, parada Uhum. cardíaca ainda existe, enfim. Se eu morrer hoje, será que eu eu vivi a minha vida com plenitude, né? Uhum. Sim. E é bacana isso que você falou, porque assim,
refletir qual é o nosso papel diante de tudo isso, né? Diante de uma medida preventiva, né? O que a gente está fazendo para poder prevenir a contaminação do vírus, de fato, que existe. E eu tenho um amigo que é endocrinologista e ele falava assim que às vezes alguns pacientes vão até ele, né, para o atendimento e parece que é como se elas falassem assim, eu quero ser emagrecido, né? A gente às vezes tem esse hábito de querer que a coisa já vinha pronta, né? E a gente está diante de uma situação que não está totalmente pronta. A gente ainda não tem vacina e tudo mais. E eu acho que esse é um momento para poder refletir de fato tudo isso que você falou e perceber qual é o nosso protagonismo, né? Qual é o nosso papel. E eu acho que hoje nessa live, né, já nesse finalzinho, eu acho que com todos esses filósofos que nós citamos, tudo isso que foi falado, eu acho que dá para a gente poder refletir um pouco e dar um passo, né? Perceber como a gente pode, qual é o nosso papel, né? E é isso, é isso. Algumas pessoas falando aí para o Thiago, também, quem mais aqui? Você consegue ver aí, Luan? O Matheus perguntou aqui, qual a relação da bioética dentro da... que relação a bioética dentro da filosofia pode ter a ver nessa questão de pandemia, né? Cara, muito, muito. A gente voltou a ouvir termos que são comuns na bioética, que são comuns aí no debate, principalmente do biodireito, por exemplo, questão de eutanásia, questão de distanásia, questão de as próprias questões que tem a ver com o tratamento humanitário de um paciente. Assim, tem muito a ver. Se a gente for entrar nessa questão da bioética, da questão do biodireito, a gente pode marcar outra live, né? Porque sim. é muita coisa, né? Até que ponto um paciente ele pode suportar um tratamento, até que ponto quanto que aquele paciente ele vai sair de um tratamento mesmo e vai entrar para um paliativo, quanto que a gente começa a prolongar a vida de um paciente de forma artificial, a prolongar o sofrimento dele. Isso são questões que são tratadas pela bioética e que voltaram à tona nesse período de pandemia, né? Então, eu acho que se o Rudy achar por bem, a gente pode marcar um outro momento aí para falar um pouco disso. Falar um pouquinho sobre o biodireito, bioética, tudo envolvendo a questão da pandemia. Mas tem muito a ver, viu, Matheus? O padre Tiago estava falando, não poderíamos trocar a expressão pequenez do homem por contingência do homem? Claro, claro. Assim, o homem é um ser absolutamente contingente, né? Ele, como é que eu posso dizer? Ele não é um ser que se basta. Ele é um ser que necessita de outras coisas. Ao contrário do que a gente costuma atribuir, por exemplo, a pessoa de Deus, que é a figura da necessidade, ou de outros entes aí na filosofia, o homem não. O homem ele é absolutamente não necessário. Claro que entenda, não necessário no sentido de que não é que, por exemplo, o Rude não é necessário, vou desprezá-lo. Não. Toda vida é vida humana, né? Toda vida é necessária. Que a gente tem até um poema muito bacana que ele diz que nenhum homem é uma ilha, né? Todo homem compõe a humanidade. Isso é muito interessante. Então, ele é contingente do ponto de vista de que sem ele o universo continua sendo. Continua existindo, continua rodando, mas sobre outro prisma, o homem é absolutamente necessário, né? Porque toda vida importa. Toda vida é vida humana. Inclusive aquelas bom, enfim. Bom, Luan, eu quero te agradecer, cara, pela oportunidade da gente dividir esse espaço aqui para falar desse assunto. Quero agradecer a todos que estiveram conosco até agora. Uma grande alegria tê-los presentes aqui. A live vai estar salva aí. Quem não conseguiu chegar no iniciozinho pode acompanhar depois na íntegra aí. E um abraço, é isso. Se ficou alguma dúvida, se alguém quiser fazer algum comentário depois, vai estar aí disponível para a gente poder rever, né? E amadurecer esse assunto, né? Parece ser um pouco complexo, mas ao passo que a gente vai conversando e entendendo, a gente vai internalizando mais e eu acho que vai racionalizando mais também, né? Então é isso aí. Um grande abraço a todos e obrigado pela presença. Eu que agradeço aí pelo convite. Sempre que precisar, sabe que eu estou aí.
Então, conte comigo. Agradeço também a todos que assistiram. E é isso. Estamos unidos. Até logo, então. Até mais. Valeu.